Cordiais saudações a todos, é um prazer enorme estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiúli Oficial. Bem, independentemente do fuso horário de quem nos ouve, eu vos cumprimento com a bendita paz do Senhor. Bem, praticamente hoje falaremos de um tema bastante interessante. Vamos falar sobre os requisitos de um verdadeiro discípulo pode ter. Bem, a princípio nós sabemos que um discípulo é um aprendiz. É alguém que está aprendendo a palavra de Deus para que amanhã possa se tornar alguém diferente e para que ele possa passar a experiência que ele tem nos demais irmãos. Bem, a princípio, o primeiro requisito mais essencial é amar a Jesus. Bem, todo discípulo precisa amar a Jesus acima de tudo, porque ele tem que ter Jesus Cristo como a sua prioridade máxima. E tendo Jesus Cristo como a prioridade máxima, automaticamente é alguém que está comprometido em levar Cristo em verdade e espírito. Por quê? Nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se porventura não amamos a Ele. Porque bem nós sabemos que o amor é recíproco. Há uma reciprocidade. É que Deus te dá um amor incondicional e você também oferece o mesmo amor. E oferecendo amor a Jesus Cristo significa com que você ande nos preceitos, nos caminhos dele. E andando nos caminhos de Deus significa que você está comprometido com a sua palavra. E a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. E o segundo requisito é fome espiritual. Bem, nós sabemos que a fome é que nos caracteriza a sermos alguém totalmente diferente. Quando eu tenho a fome de buscar a Deus, estou sempre em disposição em clamar pela presença de Deus, automaticamente serei alguém diferente. Por quê? Tendo a fome de Deus, eu serei usado por Deus, serei ungido por Deus, porque a fome faz com que eu tenha mais de Deus, eu busque mais de Deus, eu clame mais a Deus, eu viva intensamente pela palavra de Deus. E tendo a fome, é para que você seja usado pelo poder do Espírito Santo. E quando eu tenho fome de Deus, sempre eu não passo tempo nem hora sem recitar textos bíblicos, automaticamente eu estou a dizer que o Senhor Jesus Cristo é a minha rocha, é o meu patrimônio universal. E temos o terceiro requisito. O terceiro requisito é a vontade de aprender. Bem, nós sabemos que quando alguém está em constante, ou seja, busca Deus em verdade e espírito, ele tem vontade de aprender. E quando alguém tem vontade de aprender, ele está submisso à orientação de Deus. E quando está numa submissão perante a palavra de Deus, automaticamente você não fica sem aprender a palavra de Deus, sem orar, sem meditar, sem jejuar, porque quer ter Deus como a sua prioridade máxima. Então, a vontade de aprender é fundamental. Muitas pessoas não têm a vontade de aprender, não têm vontade de orar, não têm vontade de ir aos cultos. Então, quando você não tem vontade de ir aos cultos, não tens como aprender, não tens como crescer na vida espiritual. É preciso que tenhamos vontade, tenhamos prioridade máxima o Senhor Jesus Cristo. E tem o quarto requisito que tem a ver com a fidelidade, irmãos. Bem, a princípio nós precisamos entender uma coisa, que Deus está disposto em usar o homem, mas tem que ser homem fiel. Homens não homens Judas, homens que amanhã vão trair Jesus, não. Tem que ser homens que são comprometidos com a palavra de Deus, buscam a Deus em verdade e espírito, eles clamam pela presença de Deus, eles vão aonde o Senhor foi, eles caminham aonde o Senhor caminhou, eles fazem aquilo que Deus fez. Eles não podem trocar a Deus, não podem ser infiéis a Deus. Automaticamente a fidelidade é que faz com que nós possamos ser discípulos verdadeiros. E o último tem a ver com a prontidão, ou seja, pronto ao sacrifício. Bem, nós sabemos que para sermos discípulos verdadeiros, eles sabem com que haja um sacrifício. O sacrifício tem a ver com mudança, transformações. Temos que ter tempo, temos que ter vontade, ainda que seja difícil buscar a Deus, você tem que sempre buscar, você tem que escalar monte, você tem que orar, há muitas vezes tempo frio, você tem que sempre acordar de madrugada,
buscar sempre a presença de Deus, porque nós sabemos que o sacrifício é que faz com que possamos crescer na palavra de Deus. Muitos homens de Deus no passado sacrificaram a sua vida, a exemplo de João Batista. João Batista teve que estar sempre ao deserto, teve que comer sempre mel silvestre, gafanhoto, a exemplo de Moisés, o grande legislador, teve que estar sempre na montanha buscando a Deus, teve que estar sempre orientando o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel é um povo muito rebelde, mas mesmo assim João Batista, ou seja, Moisés, conseguiu orientá-lo, levá-lo. Embora que só são duas pessoas que entraram na terra prometida, mas todavia a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então siga esse requisito, busca a Deus em verdade e espírito. Que Deus abençoe grande e fortemente. Ative as notificações, dá o teu like, inscreva-se nesse canal. Que Deus abençoe.